do trabalho. Por irmão Marcos Antônio Pérez. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou dia a luz e as trevas noite. Assim surgiu a tarde, em seguida, a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: haja um firmamento entre as águas para mantê-las separadas umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam sob o firmamento. E assim aconteceu. Deus chamou os céus ao firmamento. Assim surgiu a tarde, em seguida, a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: reúnam-se as águas que estão debaixo dos céus no único lugar, a fim de aparecer a terra seca. E assim aconteceu. Deus, a parte sólida, chamou terra e mar ao conjunto das águas. E Deus viu que isto era bom. Deus disse: que a terra produza verdura, erva com semente, árvores frutíferas que deem frutos sobre a terra, segundo suas espécies, e contendo semente. E assim aconteceu. A terra produziu verdura, erva com semente, segundo sua espécie, e árvores de fruto, segundo as suas espécies, com as respectivas sementes. Deus viu que isto era bom. Assim, surgiu a tarde, em seguida, a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus para diferenciarem o dia da noite e servirem de sinais, determinando estações. Os dias e os anos servirão, também, de luzeiros no firmamento dos céus para iluminarem a terra. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para presidir o dia, e o menor para presidir a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para presidirem o dia e a noite, e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. Assim, surgiu a tarde, em seguida, a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: que as águas sejam povoadas de inúmeros seres vivos, e que na terra voem aves, sob o firmamento dos céus. Deus criou, segundo as suas espécies, os monstros marinhos e todos os seres vivos que se movem nas águas, e todas as aves aladas, segundo as suas espécies. E Deus viu que isto era bom. Deus abençoou-os, dizendo: crescei e multiplicai-vos e enchei as águas do mar e multipliquem-se as aves sobre a terra. Assim, surgiu a tarde, em seguida, a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: que a terra produza seres vivos, segundo suas espécies, animais domésticos, répteis e animais ferozes, segundo suas espécies. E assim aconteceu. Deus fez os animais ferozes, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. E Deus viu que isto era bom. O homem, Deus, a seguir, disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele criou o homem e mulher. Abençoando-os, Deus disse-lhes: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Deus disse: também vos dou todas as ervas com sementes que existem à superfície da terra, assim como todas as árvores de fruto com semente, para que vos sirvam de alimento. E todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os seres vivos que sobre a terra existem e se movem, igualmente dou por alimento toda a erva verde que a terra produzir. E assim aconteceu. Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. Assim, surgiu a tarde, em seguida, a manhã. Foi o sexto dia. Foram assim terminados os céus e a terra e todo o seu conjunto. Concluída, no sétimo dia, toda a obra que havia feito, Deus repousou, no sétimo dia do trabalho por ele realizado. Abençoou o sétimo dia e santificou-o, visto ter sido nesse dia que Deus repousou de toda a obra da criação.
Esta é a origem e a história da criação dos céus e da terra. Trabalho como evolução. O homem aparece como a cúpula da criação. O homem é a imagem de Deus sobre a terra. Não uma imagem de pedra ou barro, mas uma imagem viva. A sua semelhança com Deus, do ponto de vista bíblico, está na sua vocação de dominar e transformar o mundo. Na linguagem cotidiana, a palavra trabalho tem muitos significados. Embora pareça compreensível como uma das formas elementares de ação dos homens, o conteúdo oscila. Às vezes, carregada de emoção, lembra dor, tortura, suor do rosto, fadiga. Noutras, mais que aflição e fardo, designam a operação humana de transformação da matéria natural em objeto. É o homem em ação para sobreviver e realizar-se. Em quase todas as línguas da cultura europeia, trabalhar tem mais de um significado. O grego tem uma palavra para fabricação e outra para esforço, oposto ao ócio. Por outro lado, também apresenta pena, que é próxima da fadiga. O latim distingue entre laborare, a ação do trabalho, e operare, o verbo que corresponde à obra. Em francês é possível reconhecer pelo menos a diferença entre travailler e ouvrir. Assim também lavorare e operare em italiano, e trabalhar e obrar, em espanhol. No inglês, salta aos olhos a distinção entre laur e work, como no alemão entre Werk e Arbeit. O work como Werk contém a ativa criação da obra, que está também em schaffen, criar, enquanto em labor e Arbeit se acentuam os conteúdos de sofrimento e cansaço. Em português, apesar de haver labor e trabalho, é possível achar na mesma palavra trabalho ambas as significações. A de realizar uma obra que te expresse, que dê conhecimento social e permaneça além da vida, e a de esforço rotineiro e repetitivo, sem liberdade, de resultado consumível, incômodo e inevitável. Em nossa língua a palavra trabalho se origina do latim tripalium, embora outras hipóteses a associem a trabáculo. Tripalium era um instrumento feito de 3 paus aguçados, algumas vezes ainda munidos de pontas de ferro, no qual os agricultores bateriam ou trigo as espigas de milho. A maioria dos dicionários, contudo, registra tripalium apenas como instrumento de tortura, o que teria sido originariamente, ou se tornado depois. O trabalho já foi pressuposto, em uma forma que o caracteriza como exclusivamente humano. O trabalho do homem tem uma qualidade específica, distinta do mero labor animal. Se uma aranha leva a cabo operações que lembram as de um tecelão, e uma abelha deixa envergonhados muitos arquitetos, quando da construção de sua colmeia, contudo essa agitação ainda não é trabalho do mesmo. O que distingue o pior arquiteto da melhor das abelhas é que o arquiteto ergue a construção em sua mente antes de erguer na realidade. Esta é a grande diferença do trabalho do homem, o projeto e a visão antecipada do produto de sua mente. Nos primórdios dos tempos, o trabalho era visto como punição para o pecado. A Bíblia a apresenta como castigo. Por haver perdido a inocência original do paraíso, Adão é condenado a ganhar o seu pão com o suor de seu rosto. Para o catolicismo, em geral, o trabalho pode ser digno e edificante, porque é uma forma de ordenação a Deus. Com os protestantes, o trabalho sofre uma reavaliação, dentro do cristianismo. Para Lutero, o trabalho aparece como a base da vida. Embora continuando a afirmar que o trabalho era uma consequência, Lutero, repetindo São Paulo, acrescentava que todo aquele capacitado ao trabalho tinha o dever de trabalhar. O ócio era uma evasão antinatural e perniciosa. A moderna visão do trabalho se apresenta como a maneira de satisfazer desejos e uma complementação do espírito, portanto um processo de transformação do homem. O relato do Oriente nos diz que quando um sábio saía da cidade, o povo inteiro o cercou, e todos estavam chamando seu nome numa só voz. Os anciãos da cidade se aproximaram e disseram: "Não nos deixe ainda. Fostes o meio-dia em nosso crepúsculo, e tua juventude deu-nos sonhos para sonhar. Tu não és um estranho ou hóspede entre nós, mas nosso filho e nosso bem-amado. Não condenes ainda nosso olhar a sofrer a fome de tua face." E os sacerdotes e sacerdotisas disseram-lhe: "Não consintas que as ondas do mar nos separem já, e os anos que entre nós passaste se tornem uma lembrança. Andaste entre nós como espírito, e tua imagem tem sido uma luz que iluminou nossas faces.
foram interrompidos por uma vidente que disse: sábio de Deus em procura do infinito, quantas vezes sondastes as distâncias, à espera de seu navio? Agora ele chegou, és tu que deves partir. Uma coisa, porém te pedimos, antes de nos deixares, fala-nos algo de tua verdade. Algumas perguntas foram feitas, dentre elas a de um lavrador. Fala-nos do trabalho. E ele respondeu: vos trabalhais para acompanhar o ritmo da terra, e da alma da terra. Porque ser indolente é tornar-se um estranho às estações, e afastar-se do cortejo da vida, que avança com majestade e orgulhosa submissão rumo ao infinito. Quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o murmúrio das horas se transforma em melodia. Quem de vos aceitaria ser um caniço mudo e surdo, quando tudo mais canta uníssono? Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição, e o labor uma desgraça. Mas vos digo que, quando trabalhais, realizais parte do sonho mais longínquo da terra, desempenhando assim uma missão que vos foi designada, quando esse sonho nasceu. E, apegando-vos ao trabalho, estais na verdade amando a vida. E quem ama a vida através do trabalho, partilha do segredo mais íntimo da vida. Mas se, em vossas dores, chamais o nascimento uma aflição, a necessidade de suportar a carne, uma maldição escrita na vossa fronte, então eu vos direi que só o suor de vossa fronte lavará esse estigma. Disseram-vos que a vida é escuridão, e no vosso cansaço, repetis o que os cansados vos disseram. E eu vos digo que a vida é realmente escuridão, exceto quando há um impulso. E todo impulso é cego, exceto quando há saber. E todo saber é vão, exceto quando há trabalho. E todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. E quando trabalhais com amor, vos unis a vos próprios e uns aos outros, e a Deus. E o que é trabalhar com amor? É tecer o tecido com fios desfiados de vosso próprio coração, como se vosso bem-amado fosse usar esse tecido. É construir uma casa com afeição, como se vosso bem-amado tivesse que habitar esta casa. É semear as sementes com ternura e recolher a colheita com alegria, como se vosso bem-amado fosse comer-lhe os frutos. É pôr em todas as coisas que fazeis um sopro de vossa alma. E saber que todos os abençoados mortos vos rodeiam e vos observam. Muitas vezes ouvi-vos dizer, como se estivesseis falando em sonho: aquele que trabalha no mármore e encontra na pedra a forma de sua alma é mais nobre do que aquele que lavra a terra. E aquele que agarra o arco-íris e o estende na tela em formas humanas é superior àquele que confecciona sandálias para vossos pés. Porém eu vos digo, não em sono, mas em pleno despertar do meio-dia, que o vento não fala com maior doçura aos carvalhos gigantes do que a menor das folhas da relva. E grande é somente aquele que transforma o ulular do vento numa canção tornada mais suave pelo próprio amor. O trabalho é o amor feito visível. E se não podeis trabalhar com amor, mas somente com desgosto, melhor seria que abandonasseis vosso trabalho e vos sentasseis à porta do templo a solicitar esmolas daqueles que trabalham com alegria. Pois se coserdes o pão com indiferença, cozereis um pão amargo, que satisfaz somente a metade da fome do homem. E se exprimerdes a uva de má vontade, vossa má vontade se destilará no vinho como veneno. E ainda que canteis como os anjos, se não tiverdes amor ao canto, tapais os ouvidos do homem às vozes do dia e às vozes da noite. Este é o relato. Podemos notar que, como o diamante, o trabalho pode ser exercido a alta temperatura e pressão. O diamante é a pedra mais dura e bela do planeta. Se você tropeçar em um diamante ainda bruto, largado, provavelmente não irá reconhecê-lo. Antes de virar um anel, o diamante parece um cristal sujo e cheio de caroços. Pode variar de branco ao amarelo canário e do marrom ao negro. Os diamantes são formados principalmente a partir de minerais, como o ferro e o magnésio. Não se encontram vários diamantes em uma rocha de kimberlito. Presa abaixo da superfície da Terra, a lava esfria devagar, a grande pressão. Essa combinação faz com que os átomos de carbono no kimberlito se cristalizem em pedaços de diamantes. O que faz o diamante tão duro é sua construção. Pense nas pirâmides egípcias, aqueles triângulos robustos pregados no meio do deserto.
Diferente de uma construção retangular, uma pirâmide não oscila, nem cai. Diamantes são feitos de pirâmides. Pirâmides entrelaçadas de átomos de carbono. Cada átomo de carbono está ligado fortemente a outros 4 átomos de carbono. Os 5 átomos juntos formam uma pirâmide. Um diamante é um conjunto de várias dessas pirâmides, porque os átomos em suas extremidades fazem ponta uns com os outros, ligadas como em um jogo de Lego. Que belo trabalho da natureza! O trabalho é como uma prova de atletismo. Você vence e tem a glória, ou usa seu aprendizado para corrigir sua falha para a próxima competição. Trabalhe, o reconhecimento virá. Ele olhou a mesa, pensando no melhor símbolo de sua passagem pela terra. Tinha diante de si as romãs da Galileia, as especiarias dos desertos do sul, as frutas secas da Síria, as tâmaras do Egito. Deve ter estendido sua mão para consagrar uma dessas coisas, quando, de repente, lembrou que a mensagem que trazia era para todos os homens, em todos os lugares. E talvez as romãs e tâmaras não existissem em determinadas partes do mundo. Tornou a olhar à sua volta e outro pensamento lhe ocorreu. Nas romãs, nas tâmaras, nas frutas, o milagre da criação se manifestava por si mesmo, sem qualquer interferência do ser humano. Então ele pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos vós, porque isto é o meu corpo. Do mesmo modo, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança. Será que não era porque o pão e o vinho eram fruto do trabalho do homem? Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.